Turma, vamos lá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, uma boa semana aí para todo mundo, né, novamente. Começando a aula aqui hoje, até pegando um gancho aqui, porque a Lu já me perguntou, que eu acho que é bem bacana e bem interessante, apesar que a gente não viu essa matéria ainda, mas nós tivemos um aumento aí do IOF, né, Imposto sobre Operações Financeiras, justamente com o intuito do governo federal conseguir custear algumas questões políticas orçamentárias ali previstas. A primeira situação que é muito interessante e que é bem relevante a gente falar isso agora, independentemente do âmbito da matéria, nós vamos ver no semestre que vem todos os impostos em espécie. Então, a gente vai tratar, inclusive, a especificidade do IOF. Nós vamos ver que existe IOF sobre 5 elementos. Existe o IOF câmbio, existe o IOF ouro, existe o IOF seguros, existe o IOF câmbio, seguros, empréstimos e existe o IOF sobre comissões de valores imobiliários. Então, é muito interessante. E o IOF, ele tem uma situação muito interessante, que ele tem a legislação própria dele, tá? E ele é um excelente imposto para o governo federal, porque ele é o famoso imposto na fonte, né? Não é aquele imposto que a gente pega uma guia e vai ali pagar aquela guia. Ele está embutido em tudo. Então, exemplo, se você algum dia entra no cheque especial, porque isso é uma coisa rara para o brasileiro, né, turma? Se você algum dia entra no cheque especial, mesmo que seu banco seja aquele banco lá de 10 dias sem juros no cheque especial, você vai ver que no mês seguinte vai vir cobrando uma utilização de IOF. Eu não paguei cheque especial, porque eu usei no máximo 10 dias e meu banco me dá 10 dias sem juros no cheque especial. Mas você vai ver que você pagou um IOF. Porque a partir do momento que você utiliza seu cheque especial, você está fazendo uma contratação temporária, Deus queira, de um empréstimo. Quando você tem um cheque especial, nada mais é do que você ter um limite disponível ali para você usar aquele empréstimo ali de uma forma rápida, tá? E aí, quando você usa o cheque especial, automaticamente você contrata um empréstimo com a sua instituição financeira. Se ela cobra 0% de juros, a depender do tempo, 10%, 20%, aí é outro problema. Mas além dos juros do cheque especial, você sempre vai pagar o IOF, que é o Imposto sobre a Operação Financeira. E ali, naquele caso, naquela operação financeira, o que você acabou de fazer foi tomar um empréstimo temporário, mas você tomou. Então, é muito interessante. Aí, quem que paga? Na verdade, a instituição financeira ela tem que recolher isso para o governo federal, mas ela cobre sempre da gente. Então, é a mesma coisa. Eu contratei um seguro do meu carro. No seguro, você vai ver que parte daquilo ali que você está pagando é imposto sobre operação financeira. Porque contratar uma pólice de seguro é uma operação financeira. Então, tudo que a gente executa de operações financeiras vai ter incidência do imposto sobre a operação financeira. E é uma forma muito boa para o governo arrecadar, porque é uma forma que o governo arrecada muito rápido e ele altera as alíquotas dentro do limite legal sem ter que observar princípio de anterioridade, que a gente vai aprender os princípios constitucionais logo à frente. E o que é sem mudar, sem ter que respeitar princípio constitucional? Nós vamos ver que existem 3 impostos que o governo federal consegue mudar de uma forma sem ter que esperar anterioridade, nonagesimal ou anual, que é o que? Esperar 90 dias ou um ano. E um desses impostos que o governo tem essa flexibilidade por meio de decreto executivo, alterar as alíquotas, é o IOF. Por quê? Imposto sobre operação financeira. Por que o governo tem essa prevalência de poder mudar essa questão com base em decreto executivo? Porque o governo federal
quando ele mexe no IOF, ele mexe de uma forma a estimular ou desestimular determinadas questões econômicas. Então, vamos pegar um exemplo aqui clássico. A Lu está juntando grana e comprou uma passagem para ela ir para... A Lu tem cara de Europa ou dos Estados Unidos? E aí, Lu? Qualquer um me serve. Ok. Então, a Lu quer voltar a ser criança, quer ir lá para a Disney, vai lá para os Estados Unidos, tá? E aí, Lu vai começar a comprar dólar. E vamos supor que ela está juntando o dinheirinho dela para comprar o dólar e, de repente, o governo comunica que vai aumentar o IOF sobre o câmbio. O que a Lu iria fazer? Ela ia correr numa casa de câmbio e comprar o máximo de dólar que ela pudesse. Por quê? Porque se respeitasse anterioridade, ou seja, nós vamos ver que o tributário ele tem 3 tipos de ter a vigência daquela alteração legal, que são 90 dias ou 1 ano ou misto, mas para mudar a alíquota dentro do que a lei já permite, o governo, por meio de um decreto executivo, ou seja, por meio de uma ordem do presidente da República, altera para melhor ou para pior a alíquota do IOF dentro do que a lei permite, de um dia para o outro. Então, é uma fonte super boa. E para que ele mexe de um dia para o outro? Para ele estimular ou desestimular a economia. Não, tem muita gente indo para fora do país, então vão aumentar o IOF sobre moeda internacional. E aí ele desestimula as pessoas comprarem moeda internacional. Quer ver um fato muito clássico? A maioria da turma aqui vai lembrar, mas aquelas pessoas que são mais novas nem tanto. No final de 2007, nós tivemos aí o fim da CPMF, né? Era a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. E ela acabou justamente porque ela tinha o intuito de ser provisória, e de provisória ela não tinha nada, e ela tinha o intuito também de ser uma contribuição para financiar a saúde, e de nada ela financiava a saúde, né? E aí vem e acaba a figura da CPMF. Todo mundo foi, final de ano, né? Soltar fogos, só anotar uma coisa aqui, porque senão eu esqueço, gente. Soltar fogos de artifício, etc. e tal, comemorar Ano Novo, porque dia 31 de dezembro acabou a CPMF. E no dia 1º de janeiro, todo mundo acorda com uma notícia. O governo federal aumenta IOF sobre transações financeiras de empréstimos. Ah, já existia? Já, a lei já existia há muito tempo. Só que a alíquota era de 0%. A alíquota era zerada. Para o governo tampar um buraco que a CPMF deixa, ele vem e aumenta a alíquota de 0% para empréstimos para 0,38%. E hoje, pasmem, o governo arrecada muito mais com IOF e empréstimo do que ele arrecadava com a CPMF. Ele só não fala. Ah, criou um novo tributo? Não, ele já existia, só que a alíquota era 0%. Entendeu? E de um dia para o outro ele aumenta porque o IOF tem essa situação de ser um tributo que a gente chama, na próxima aula eu vou explicar isso para vocês, de tributo de característica extrafiscal. Ele, além de ter um cunho de arrecadar, ele tem uma intenção que é de regular mercado. Então, ele tem essa facilidade de, muitas vezes, você alterar a alíquota dentro do que a lei permite e respeitar esses limites de alíquota aí para você não ter problemas. Tranquilo? Então, o que o governo faz? Ele hoje está com uma grande dificuldade em arrecadação, ele precisa cumprir e fechar as contas do orçamento até o final do ano, e como forma mais simples que ele achou e sem ter indisposição, sem depender de projetos legais aí e de aprovações do Congresso Nacional, porque tudo no Congresso Nacional a gente tem uma casa de via de mão dupla, ninguém aprova se não tiver uma contrapartida, basta vocês verem aí o fundo eleitoral, que loucura que virou, né? Independentemente da ideologia partidária de qualquer um de nós, mas nós temos essa situação, onde o governo acha hoje como alternativa aumentar o IOF para conseguir cumprir com esses programas financeiros e econômicos dele. Creio eu que
a reforma tributária não vinga e não passa esse ano mais, nem mesmo a reforma do imposto de renda. Estou muito descrente quanto a isso, até mesmo porque ela está sendo enfiada goela abaixo, mas isso é só uma reflexão aí para a gente. Tranquilo, Lu? Joia. Professor, Oi. desculpa, mas quando eu li aqui as manchetes e tal, falou que estava usando para financiar, custear o Bolsa Família. Na prática, assim, né, seguindo o que está disposto na legislação, é no sentido amplo ou você escolhe um projeto específico para pegar o que foi arrecadado? Vamos lá. Qual que é a definição que a gente aprendeu de imposto? É do artigo 3º lá do CTN. Artigo 3º, que é todo tributo, e o artigo 16 do CTN fala que o imposto é toda manifestação de riqueza que ele independe de uma atividade estatal específica e direcionada. Então, pode o governo federal falar que ele está aumentando esse imposto para criar um caixa para dar conta de pagar compromisso A, B ou C? Pode. Mas ele não obrigatoriamente vai destinar esse dinheiro só para isso. Entendeu? Na verdade, é o seguinte, eu não falo que o imposto é para custear, vamos supor, Bolsa Família. Não, aí está errado. Essa fala está uma fala equivocada. Mas eu posso falar que eu estou aumentando o imposto para me ajudar a fazer caixa para o governo dar conta de pagar as suas obrigações, dentre elas a Bolsa Família. Entendeu? Porque quando eu falo em imposto, eu tenho que pensar que tudo que eu arrecado de imposto, seja IOF, imposto de renda, imposto sobre produto industrializado, tudo que eu arrecado de imposto vai para o mesmo balaio, ou seja, vai para o mesmo cesto. Ali caberá ao governo fazer a gestão como ele bem entende, da melhor forma possível que ele entende de gestão ali, entendeu? Mas falar, e aí é muito legal a sua colocação, falar que o IOF está sendo utilizado e criado para isso, está errado quando você analisa a definição conceitual de imposto. Imposto independe da atividade estatal. Entendeu? Que eu vi muitas manchetes, assim, me chamou a atenção. Beleza. E é muito legal, porque a gente vê esse tipo de matéria e a gente vê e fala assim, poxa, a pessoa não está denominando corretamente aquilo ali, mas eu tenho que fazer matéria do jeito que vende, né? Tranquilo? Tranquilo. Turma, a aula dessa semana eu deixei para vocês e expliquei para vocês toda a questão dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais. Empréstimos compulsórios é uma questão muito interessante, né? Que apesar de estar disposto na Constituição, no CTN, não é algo mais usual, expliquei lá na aula, e as contribuições especiais, que virou a nova modalidade do nosso governo aí, acerca de questão de tributação. Antes mesmo de abrir aqui para um bate-papo, eu peço a vocês que tomem muito cuidado e que depois leiam com bastante atenção o nosso artigo 62 da Constituição Federal. Se vocês abrirem aí o artigo 62 da Constituição Federal, é uma coisa muito legal, porque vocês vão ver uma situação bem interessante. Quer ver? Ele fala lá das medidas provisórias. E quando a gente lê lá as medidas provisórias, o artigo 62, ele foi todo modificado pela emenda constitucional número 32 de 2001. O que é isso? E o que isso representa? O governo, e aí é bom a gente falar, porque a gente tem que criticar, tá, gente? O governo Fernando Henrique Cardoso, ele ficou muito marcado por duas coisas básicas. A primeira, porque aumentou demais a questão tributária brasileira, ou seja, a carga tributária no governo Fernando Henrique Cardoso aumentou de uma forma muito alta. E segunda coisa, porque quem é da época do Fernando Henrique Cardoso, todo dia a gente abria o jornal e tinha assim, FHC edita nova MP para tal tributo. FHC reedita a MP de tal tributo. Antes dessa emenda constitucional número 32 de 2001, que muda todo o artigo 62 da Constituição, se vocês lerem um artigo antigo, o artigo antigo trazia a possibilidade da medida provisória ser reeditada quantas vezes fosse necessária.
E isso muda em 2001. E um dos motivos mais marcantes de mudar isso é porque o Fernando Henrique Cardoso, na sua gestão enquanto presidente da República, ele estava legislando por meio de medida provisória. Tudo que ele fazia mediante medida provisória e ia renovando, inclusive questões tributárias. E isso causou um grande desconforto a nível constitucional, sendo que o artigo 62 foi todo reeditado pela emenda constitucional número 32. Quando o governo PT assume a política, em 2002, 2003, ele assume com ônus e com bônus. O bônus é porque ele assume um governo muito ajustado em questão de arrecadação tributária, onde gastava-se menos do que se arrecadava, porque foi fruto do governo anterior aumentar o nível tributário. Só que, ao mesmo tempo, o governo PT recebe na mão uma bomba, que é o quê? Ele não consegue mais mudar questões legais atinentes a impostos por meio de medida provisória, como o Fernando Henrique fazia. E nem legislar por meio de medida provisória, porque a medida provisória ela tem que ser aprovada, porque senão ela perde a sua eficácia. Como vocês aprenderam em constitucional, e depois a gente vai falar isso aqui de novo. E aí, o que acontece então? O governo PT descobre que era muito melhor e de uma forma muito mais inteligente mudar as contribuições, porque se eu quero mexer em imposto, se eu quero alterar alguma coisa em imposto, eu preciso sempre de quê, gente? De lei complementar. E lei complementar eu preciso do Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados votando com maioria qualificada, né? E além disso tudo, para eu mexer em imposto, se eu sou governo federal e preciso arrecadar R$ 1 por contribuinte, o meu imposto não pode ser só R$ 1. Porque nós vimos lá no artigo 159, 158, 159, que todo imposto da União, parte tem que ser repassado para os estados e parte para o município. Então, o governo federal descobre que se ele quer aumentar um imposto de R$ 1, ele não pode aumentar só R$ 1. Tem que aumentar 2, porque parte ele tem que destinar para o estado e parte para o município. E aí ele verifica que ele consegue o quê? Legislar e modificar de uma forma muito mais fácil por meio das contribuições especiais que já existem. Porque algumas não demandam necessidade de lei complementar para serem editadas e nem modificadas, basta simples lei ordinária ou questões até por meio de decreto, e ele descobre que as contribuições especiais são totalmente vinculadas ao governo federal. Ou seja, se eu preciso arrecadar eu vou aumentar só porque eu não tenho que repassar nada para estado e município. Uma das formas da CPMF não voltar ou cair foi porque ele era uma contribuição, e contribuição ela é vinculada e específica tão somente do governo federal. Apenas quando o governo federal, na gestão retrasada da Dilma, vem e fala que se a CPMF voltar, parte vai destinar para estado e município, só assim que o risco aumenta de ser aprovado. Então, as contribuições especiais, elas são bem interessantes quando a gente começa a estudar essa terminologia dela, turma, e essa concepção toda dela, justamente por conta dessas situações, a qual você tem essa dificuldade dos estados e municípios participar financeiramente, mas o governo tem a facilidade. E é aquela coisa, né? Fala que o imposto de renda da Lua amanhã vai aumentar. Amanhã, a primeira pessoa que a Lua acordar e ver na frente já vai reclamar do imposto de renda dela que vai aumentar. Agora, fala que a contribuição sobre folha de salário do patrão da Luciana vai aumentar. A Lu não está nem aí. Por quê? Porque ela não sabe o que isso representa. Ela não sabe o que isso denomina. São os famosos, então, gente, tributos por dentro, que a gente não vê quanto que está pagando especificamente daquela situação. Então, essas são as contribuições sociais, são as contribuições especiais, são as contribuições de intervenção no domínio econômico e são as contribuições corporativas que eu expliquei. Estou aberto aí para discutir. Professor, no caso
que foi a primeira coisa que você falou no vídeo, foi sobre. Nossa, sobre empréstimo compulsório. Aí você falou que ele é vinculado e tal, e que só pode ser criado mediante lei complementar. E que aí se a causa deixa de existir, né, se o motivo se encerra, ele não é mais devido à manutenção daquele tributo. Mas na prática, tipo assim, existe um período para ele deixar de existir? Como que é esse depois? Isso. Então, vamos pegar dois casos que eu sei que existiram acerca de empréstimo compulsório para a gente ter uma facilidade de explicar. Alguns cuidados que a gente tem que ter com base em empréstimo compulsório. Primeiro, é privativo da União. Segundo, só pode ser feito por meio de lei complementar. Terceiro, empréstimo compulsório. Ele tem toda a caracterização de tributo que o Supremo já reconheceu, então ele guarda todas as características do artigo 3º do CTN, mas ele tem uma situação que, já que ele é empréstimo, ele tem que ser devolvido, né? E aí vem e fala justamente a situação lá no Código Tributário Nacional, que a lei que vai criar, né, e vai dispor como que ele inicia, como que ele termina e quais são as situações. Então, se eu vou criar um empréstimo compulsório para X, eu tenho que falar o início, meio e fim, quando vai se dar essa cobrança, tá? E como também vai ser devolvido esse dinheiro. Então, exemplo, nós estamos vivendo essa história aqui de novo, mas quando o Brasil criou a Eletrobras, que é o Sistema Brasileiro de Transmissões de Rede Elétrica, o Brasil não tinha caixa para isso. Então, ele criou um empréstimo compulsório lá, onde ele arrecadou tributos advindos de empréstimo compulsório, e quem pagou por esses tributos teve participação societária na Eletrobras. Assim eu sei dessa história. Se me fala, na década de 60, 70. Quando, agora no finalzinho da década de 90, o Brasil fez um empréstimo compulsório sobre a gasolina, que aí você tinha direito a pedir restituição. Ele durou um tempo, ele foi justamente com uma reestruturação de questão emergencial, que eu não sei qual que foi a função dele, tá? Mas teve a destinação aí e você tinha que guardar as notinhas. Ninguém guardou essas notinhas para cobrar também. E aí, vindo ao encontro da sua pergunta, é o seguinte: então vamos supor que o Brasil hoje entra num risco iminente de guerra para participar da guerra do Afeganistão, lá na tomada do poder do Afeganistão. E aí o presidente da República, então, decide instituir um empréstimo compulsório. Como é que é a instituição desse empréstimo compulsório? Tem que ser mediante lei complementar. Muito cuidado na hora da prova. Às vezes a gente coloca uma questão dessa na prova, os alunos, turma, começam a confundir a capacidade legal para a instituição de lei. Gente, lei nós aprendemos no Constitucional. Qualquer representante da sociedade, seja deputado, senador, presidente, a sociedade representada pode fazer projeto de lei e a lei pode ser votada. Então, não é que o presidente faz a lei e está vigente, ou que a Câmara faz a lei e está vigente. Não, qualquer lei que se preze, sendo ela de cunho ordinário, complementar, o que for, ela tem que passar pelos trâmites legais. Lembrando que a lei complementar ela tem uma diferença, porque tem que ser maioria qualificada, e a lei ordinária é maioria absoluta. Mas ela pode ser implementada e proposta por qualquer um. Agora, se ela vai ser convertida em lei, é o processo todo do Congresso Nacional. O presidente da República não tem força para fazer uma lei e ela se fazer válida se o Congresso não aceitar e não admitir. Isso a gente aprendeu lá no Constitucional. Isso é só uma coisa que eu falo, porque vira e mexe, eu dou uma questão dessa na prova, e os alunos, ao invés de ir no viés tributário, ficam querendo discutir viés legislativo. Não, deixa o legislativo lá para o Constitucional, que vocês já aprenderam. Então, vamos supor, o Brasil resolve, então, a participar do confronto lá no Afeganistão. E aí o presidente da República faz todo um projeto de lei e coloca lá em votação e é aprovado no Congresso, que é para criar o empréstimo compulsório para fazer o financiamento. Nesta lei, eu vou falar para que é o financiamento do Brasil participar na guerra, eu vou falar como que eu vou cobrar, ou seja, de quem que eu vou cobrar, né?
Eu vou cobrar dos professores, eu vou cobrar de quem ganha acima de 10 mil, 20 mil, 30 mil. Eu vou definir, não interessa nenhuma relação com a guerra, e eu vou ter que aprovar essa lei por meio de lei complementar, que é o quê? Maioria qualificada no Congresso Nacional. E na lei que vai ter a disposição de como que esse dinheiro vai ser devolvido e daqui quantos anos. Então, teve uma aula muito interessante, uma prova interessante, né, que eu peguei e coloquei assim, o professor Marchiori foi convocado para ir para a guerra tal. Aí teve aluno que respondeu, bem feito, deixa ele lá. Teve outros, não, ele não pode ir. Tem outros, não, gente, não era isso que a gente queria saber. Se ama ou se odeia. Eu queria saber se há o projeto de lei e se é por lei complementar e se a lei tem todos os requisitos. Para que nasce, como que devolve. Entendido. Manda aí mais. Professor, só para confirmar, porque o senhor mandou o link do vídeo no grupo essa semana, porque eu não vi, não. Não mandei não, mas está no nosso material. Eu estou colocando no material do Sistema Aula. Não, beleza. Mas eu até mando aqui de novo para vocês. Não, eu fiquei esperando, não achei. Porque sempre no Sistema Aula, eu estou colocando, alimentando, mas eu vou tomar esse cuidado e mando aqui de novo para vocês. Professor, diga, Lu. No artigo 15 que você colocou aqui no material, tem um inciso que, na verdade, eu não consegui entender. Fala assim, inciso 3, conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Não entendo o que é isso. O que é isso? Vamos supor que o Brasil, vamos pegar um caso de hoje, né? O Brasil está com um sério risco aqui de ter um apagão. Então, esse apagão ele pode entrar tanto no inciso 2, de calamidade pública, pedindo um auxílio federal e não ter orçamento disponível, ou então eu ter que criar um caixa para fazer um poder aquisitivo. O que é o poder aquisitivo? O governo dá conta de pagar coisa que ele não tem dinheiro em caixa. Entendeu? Então, assim, o inciso 3 ele vai muito de encontro a esse finalzinho do inciso 2. Só que o inciso 2 ele fala sempre de calamidade pública. E já o inciso 3 ele já fala só de aquisição financeira por si só. Tá? Mas um vai muito de encontro ao outro. Tá joia? Mas esse termo, absorção temporária de poder aquisitivo da população. Isso. Eu vou pegar o dinheiro porque é empréstimo compulsório. Eu estou pegando seu dinheiro de forma obrigatória, só que é emprestado. E cuidado, igual eu expliquei na aula pra gente, né, turma? Empréstimo compulsório é diferente de calote, que é diferente também de confisco. Tá? Confiscar é tomar o que não é seu para você. Foi o que o governo Collor fez com a caderneta de poupança. Lá não foi empréstimo compulsório, lá foi o confisco das cadernetas de poupança com saldos superiores a 50 mil novos cruzeiros, ou cruzeiros reais, sem ademento. Tá? Mais alguma dúvida, turma? Tô dando uma olhadinha aqui, só um minutinho. Então, joia. Professor, as únicas duas ressalvas de contribuições sociais que não são competência privativa da União, então, é a questão do regime próprio de previdência de servidores municipais e estaduais e e a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Perfeito, artigo 149A da Constituição. O outro é 40? Um é artigo 40 de servidores e o outro é 149A da Constituição. Tá.
tá? Sim. A minha pergunta, acho que a primeira pergunta que eu fiz, que você explicou a questão da. Minha dúvida, né, na verdade, do IOF e do que a mídia estava falando de ser destinado para a Bolsa Família. Uhum. No seu material você fala desse artigo 76 da DCT, que até 30% do que é arrecadado. Não, artigo 76 da DCT, Isso. né? Isso. Aí fala que Fala podem ser desvinculados da Receita da União, não é isso? isso, só que isso são para as contribuições. Contribuições, tá. Mas aí pode também dar qualquer destinação, não é certo falar de uma destinação específica, vai para tipo um Sim, caixa único. exatamente. Então, por que a reforma da Previdência, o governo vende para a gente que a Previdência está quebrada? Porque eu arrecado todas aquelas contribuições lá do 195, que eu estudei na aula e gravei para vocês, que é a contribuição sobre folha de salário, que é o nosso INSS, que é a contribuição sobre concurso e prognóstico, que é o PIS, que é o COFINS, tudo isso, né, Tu? Todas essas questões aí que a gente tem. E aí, quando eu pego todas essas situações aí, e vamos supor que isso tudo gera aí 100 bilhões para o governo. Se é uma contribuição para custear a Seguridade Social, tinha que ser 100 bilhões devido aí à Previdência, Saúde e Assistência. Só que o que o artigo 76 da DCT fala? Que desses 100 bilhões, o governo pode pegar até 30%, que no caso seria 30 bilhões, e destinar para outra coisa. Então, o governo pode pegar esses 30 e destinar, vamos supor, para infraestrutura. E aí uma conta de 100 bilhões não fecha porque eu estou arrecadando 100, mas não estou usando 100 para isso, estou usando só 70. Então eu vou falar que está com déficit? Claro. E aí vocês podem ver, né? Quando o nosso ex-querido presidente assume o governo, quando a Dilma sai, nosso querido Michel Temer, as duas coisas que ele faz do dia para o outro. Primeiro, aprova a CLT, nova reforma trabalhista, com um propósito que, tributariamente falando, é horroroso, porque deixou-se de arrecadar muito com essa flexibilização das normas trabalhistas, e ele aprova, porque a Dilma não conseguiu aprovar, ele aprova a volta do artigo 76 da DCT. E aí vem aquela história, né? Não reclama que está ruim, não, que pode ficar pior, porque quando a Dilma sai, estava zerada. A Dilma não conseguiu renovar, e quando a Dilma tinha a DCT 76, o artigo 76 vigente, falava que era no máximo 20%. E aí vem o Michel Temer, consegue reaprovar o artigo para 30% e por um período muito maior. Então, assim, não reclama que está ruim, não, e que não tem jeito de piorar, porque piora. E foi isso que aconteceu também, como exemplo, para vocês terem uma ideia. Tá? Que é a questão do congelamento por 20 anos, é disso que você está falando? Dos Não, gastos? a questão não, é porque, na verdade, quando você pega toda a cronologia do artigo 76 da DCT, você vai vendo que ele é sempre renovável. E aí o artigo anterior do vigente, ele falava só em 20%. Ou seja, se eu arrecadasse 100, eu podia gastar no máximo 20 para alguma coisa. Hoje virou 30%. Ou seja, piorou. Para quem é gestor, que está na esfera executiva, isso é maravilhoso, porque eu tenho uma gordura para queimar com outra coisa. Mas para a gente que a sociedade depende de uma boa gestão pública e da destinação correta do dinheiro para as coisas, é um péssimo negócio, porque a gente não sabe se aquilo ali está com déficit ou não. E sempre é vendida a história de estar e ter déficit financeiro ali. E no caso da reforma trabalhista, o que você está falando, professor, é que reduziu sobremaneira a arrecadação da folha das empresas. É isso. Perfeito. Assim. Tem ideia de quanto? Ah, quem dera. Tem não. Entendi. Ninguém sabe. Eles sabem, a gente não.
E esses 30%, eles têm que comunicar em algum canal, porque eu desconheço, tá? Vou ser bem honesta. A destinação que vai dar, tipo assim, ainda que seja um dia antes ou só depois que tem a obrigação de prestar contas. Espera aí, eu vou mandar um link e a gente conversa disso. Só um minutinho, vai Tá, cair. tá bom.